Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Uma vez mais, esses problemas de internet. Estamos entrando atrasadinho, mas vamos fazer a nossa oração e pedir a proteção do nosso irmão Jesus Cristo, a fim de nos abençoar e nos proteger. Boa noite, Zilda. Boa noite, Maria do Carmo. Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs. Vamos elevar nosso pensamento. Lembre nesse momento de irradiar amor, energias boas para todos aqueles amigos, familiares, aquelas pessoas que se encontram nesse momento em aflição, doentes, enfermos, seja do corpo, seja da alma, porque a depressão é uma doença e está muito ativa nesse momento dessa pandemia, desse isolamento social. Já estamos nesse momento com a nossa água, então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo, Mestre, Tu que nos disseste que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. É nessa certeza, Mestre, que estás conosco nesse momento, que te rogamos as bênçãos para todos que nos assistem, para aqueles que vão nos assistir ainda, que sejam derramadas as bênçãos espirituais sobre essas águas, sobre cada lar, onde estiver a necessidade, Mestre Jesus, que possam teus benfeitores amigos fazer uma varredura de paz, de amor, de esperança, que a cura venha para todo aquele que tiver fé e com fé beber desta água. Obrigada, Mestre. Obrigada, benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da seara de Jesus. Muito obrigada. Que as bênçãos possam ser sentidas nos corpos de matéria e no espírito nesse momento. Muito obrigada. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. E nos diz assim no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, disse a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso, meus irmãos, Jesus respondeu assim para Pedro, porque naquela época se perdoava 3 vezes. Depois não se perdoava mais. Mas aí nos diz o Evangelho, quantas vezes o Pai, né, nosso Senhor, Deus, nosso Criador, nos perdoa. Porque muitas coisas que fizemos, que entre nós não julgamos que seja pecado, que esteja errado, até uma palavra má, ruim para o nosso irmão, perante o nosso Pai, o nosso Criador, é pecado sim, é errado sim. Porque a lei dele é uma lei de amor, é uma lei de misericórdia, de caridade, de benevolência, só de sentimentos bons. E aí, seguindo no Evangelho, nos diz assim: a misericórdia é o complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico.
Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de si. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa a falta dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Tivesse mesmo este último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita ser, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, em lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede quanto sou generoso. Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não está aí a generosidade. É um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostre mais conciliador, que prove mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia daquelas pessoas que são imparciais. É difícil muitas vezes, quando alguém nos magoa, nos fere, é difícil, mas nós precisamos pensar que quando nós não perdoamos, quem está algemado, aquele outro ser, somos nós mesmos. Porque as pessoas seguem a sua vida e se nós ficamos com rancor, com ódio no coração, quem está passando pela dificuldade, quem está sofrendo por aquele problema somos nós mesmos. Então nós precisamos pensar nisso, porque nós merecemos, nós viemos para ser felizes e nós precisamos pensar nisso, refletir e deixar, porque perante Deus nada passa despercebido. E aí nos diz aqui no roteiro sistematizado, nos diz assim: por que os misericordiosos obterão misericórdia? Porque somos regidos pela lei de causa e efeito, estabelecida pela sabedoria divina. Assim, do modo como agimos para com os outros, do mesmo modo agirão para conosco. Sendo Deus a suprema misericórdia, quem não for misericordioso estará em sofrimento por contrariar a sua lei. Como tínhamos falado, se a lei de Deus é uma lei de amor, nós precisamos fazer o máximo, dar o máximo de nós para viver dentro dessa lei de amor. Como se aplica a lei de causa e efeito no caso do perdão? Somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Deus nos criou para sermos felizes e onde há ódio não existe felicidade. Quem não perdoa não pode ser feliz. Aquilo que falávamos antes da algema. Diz o Haroldo Dutra, diz o seguinte, que se você quiser ficar algemado a alguém, você odeia. Agora, se você quiser se libertar, você perdoa. Porque você tira aquele peso do seu coração, deixa o outro para lá
E você vai ser feliz, porque você merece ser feliz. De acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende? E quando Jesus diz até 70 vezes, 7 vezes, simplesmente ele quer dizer que é ilimitadamente. Nós devemos perdoar e perdoar e perdoar. Que atitudes devemos tomar quando formos ofendidos por alguém? Devemos procurá-lo em particular para esclarecer a situação e buscar o entendimento, pondo fim à discórdia. Se contra vós pecou seu irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando ele diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Mas no que consiste a misericórdia? No esquecimento e no perdão das ofensas recebidas. Atitudes próprias da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. E é toda calma, mansidão e caridade. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Este é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura, vê no próximo o inimigo, nunca o irmão. Lembremo-nos de que o agressor sempre tem razão. Se demos motivo, é justo se ressinta. Se não demos, é um infeliz que Deus confia ao nosso amparo. Ou seja, aquele irmão sempre precisa da nossa ajuda. Se nós respondermos, se nós começarmos a agir nesse mesmo nível dele, nós estamos ficando abaixo, sendo inferiores. Então, por isso que nós precisamos praticar a lei de amor e caridade que Jesus nos pede. Por isso, para nos aproximarmos de Jesus só com amor. E muitas vezes aquele irmão está tão infeliz que ele sai distribuindo infelicidade. É aquela pessoa que é mal-humorada, que fala mal de todo mundo, que reclama de tudo. Mas nós não precisamos e não queremos ser assim, não é mesmo? Para que haja o perdão verdadeiro, basta nos dizer que perdoamos? Não. O perdão verdadeiro não é o dos lábios, mas é o do coração, que é nobre e generoso, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. É impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte, quando o ofendido estende a mão ao ofensor com arrogância e ostentação. Mas é vergonhoso buscar a conciliação e a paz, perdoando a quem nos ofende? Claro que não. A lição de hoje nos ensina que em qualquer desentendimento, o espírito mais elevado mostra-se mais conciliador e com essa atitude obterá sempre a simpatia das pessoas de bem e as graças de Deus. Sim, meus irmãos, porque nós recebemos as bênçãos. Assim como falamos que nada passa sem o conhecimento do nosso Criador, do nosso Pai, todas as nossas benfeitorias também estão todas anotadas lá. Achamos difícil perdoar porque somos ainda almas inferiores, distanciadas de Deus, que aguarda compassivo nossa decisão de cumprir sua lei de amor. A importância dessa parte do Evangelho, de nos fazer ver a importância de um perdão,
Muitas vezes uma pessoa vive a vida inteira com remorso, com rancor, né? Guardando aquela mágoa, sofre porque acaba isso no físico, começa no emocional, no psicológico e termina no físico. Então a importância de reconciliar-nos com os nossos adversários. Jesus não disse para nós convivermos com o nosso inimigo. Ele só pede que não queiramos nos vingar, que não desejemos o mal. É só isso que Jesus pede. Ele não diz, vai conviver com teu inimigo, porque ele sabe que o nosso coração bate diferente diante de um amigo e diante do inimigo. Para aquele amigo nós fazemos festa, para o inimigo nós não conseguimos fazer. Mesmo que nós já o tenhamos perdoado, nós sabemos que nós não podemos confiar nesse irmão, que ele está na caminhada conosco e que ele aprenda conosco, que nós precisamos caminhar juntos em paz. E nós sempre seremos abençoados com essas nossas atitudes dentro das leis de Deus. E aí o Evangelho continua nos dizendo assim: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que serás aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Isso está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio, além do túmulo, aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso, o provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, o atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles sobretudo que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. E Deus o permite para os punir do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o seu próximo e perdoar seus inimigos, a fim de exterminar antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado nesse mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos, coloca o bom direito do seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último óbolo. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Por isso, meus irmãos, quando diz aqui, que o espírito, aquele vingativo, ele muitas vezes espera que estejamos aqui na carne e ele está desencarnado. Então, muitas vezes a família acontece tudo errado, começa a desmoronar, às vezes a fortuna desaparece. De toda maneira, a parte também espiritual, bate a depressão, bate problemas de desentendimento, discórdia, e as pessoas muitas vezes ficam perdidas, não sabem o porquê dessas coisas. E muitas vezes são inimigos que temos, inimigos desencarnados, e eles vêm para
se vingar de nós, inimigos de outras encarnações, e nos reconhecem, nos encontram aqui e vêm se vingar. Por isso a importância de reconciliarmos com os nossos adversários, não deixarmos para outra vida, não deixarmos vir de novo. Muitas vezes ele vem na nossa família para receber esse amor que nós não demos antes. Então vamos evitar, deixar para a próxima. Vamos fazer nessa. E aí nos diz o que devemos entender pela expressão usada por Jesus: reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho, que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerências passadas que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. Mas a que prisão se refere Jesus quando diz: reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com seu adversário. Aquilo que já falávamos antes, né, meus irmãos, da algema. A gente fica como que algemado. Vira e mexe, estamos pensando naquela pessoa que nos magoou, que nos ofendeu. Quem está algemado a ela somos nós. Então vamos libertar, vamos fazer um esforço sobrenatural e vamos tentar deixar para lá. Vamos tirar do nosso coração esse peso, essa coisa ruim. Vamos libertar esse irmão, porque nós seremos libertos primeiros. Somos os carcereiros da nossa própria prisão e a chave que nos liberta é o perdão, é a reconciliação com o adversário. Mas como interpretar a frase: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil? Que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos, pelo orgulho e pela vaidade, quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. Mas a morte nos livra dos nossos inimigos? Não, não nos livra. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. O provérbio, morto animal, morto veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem. Sim, porque quando esse nosso irmão, que é um espírito vingativo, que tem muito ódio, muitas vezes ele parte daqui com muito ódio de nós, quando ele se vê sem o corpo, ele tem livre acesso na nossa casa, na nossa vida. Nós precisamos orar e vigiar e jamais podemos nos esquecer. Como age o espírito mau para com o inimigo encarnado? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Porque quando nós estamos em oração, em vigia, quando nós estamos de coração puro, de coração leve, pensamento elevado, e aquele irmãozinho inferior não consegue nos ferir, onde é que ele vai? Ele vai nas nossas mais caras afeições, ele vai nos nossos filhos, netos, ele vai nos pais, ele vai nas nossas caras afeições para nos atingir, porque assim ele nos fará sofrer. Então a importância de reconciliar com os adversários
Olha, não tem preço, nós precisamos disso. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Por que permite, então, Deus que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, com a caridade e o perdão. Somos sempre julgados segundo nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou mais que houvermos propiciado aos outros, aos nossos irmãos. Como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Ora, devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com aqueles a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, de rancor ou de vinganças futuras. Por essa forma, de um amigo encarnado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Mas o que acontece se, a despeito da nossa boa vontade, o adversário não aceitar a reconciliação? Quando a dureza do adversário torna impossível a reconciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certos de que nós fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a tua própria consciência e espera confiante, porque o nosso Pai, o nosso Criador, está vendo tudo. Hoje ficamos por aqui, vamos colocar em oração todos os nomes e quem quiser um atendimento fraterno, sempre pode contar comigo pelo Messenger. Sempre em sigilo, vamos conversar, vamos dialogar. Estamos aqui para ajudar, em nome do Mestre Jesus. Encerrando, vamos fazer a nossa oração, a nossa prece. Eleve seu pensamento, coloque agora seus problemas, suas aflições, suas dores nas mãos do Mestre Jesus que se encontra à sua frente de mãos estendidas. Entregue a Ele, meu irmão, entregue a ela, entregue a Ele, minha irmã, tudo aquilo que te incomoda nesse momento, tudo aquilo que está te prejudicando. O Mestre está aqui para nos abençoar. Nesse momento, as águas estão sendo magnetizadas pelos benfeitores amigos que estão visitando todos os lares com o Mestre Jesus. E assim, Mestre, na certeza das bênçãos recebidas, do teu amor por nós, encerramos o Evangelho no Lar deste domingo. Muito obrigada por todas as bênçãos recebidas. Obrigada pela tua visita em cada lar, Mestre Jesus, e que possamos todos ter uma semana de paz e de harmonia, e que no próximo domingo possamos estar novamente aqui, contando sempre com teu amor e a tua proteção. Que assim seja. Um grande beijo, meus irmãos. Um abraço fraterno. Que assim seja.